Bom dia. A gente está falando sobre meditação, fazendo meditação, mas quando eu faço em casa, sozinha, é difícil os pensamentos não virem, e mesmo que eu não os convide, eles ficam muito na minha cabeça, na hora da meditação. A ponto de eu, às vezes, sentir os pensamentos. Eu estou quieta, estou meditando, e, de repente, eu sinto a vergonha, eu sinto a raiva, dependendo do pensamento que esteja passando. E eu tento não julgar, mas quando eu começo a sentir, e parece que até aumenta o pensamento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, acho que no momento que eu estou de meditação, está difícil o espaço entre um pensamento e outro. Sim, sim. Tem duas formas de superar isso. Uno é olhando para os pensamentos uma temporada, por um tempo, dar atenção aos pensamentos, como olhando para que querem estes pensamentos. A que vem você? Você, falando com os pensamentos, como dizendo, que quer você de mim? Se uno se pergunta da motivação do pensamento, isso às vezes ajuda a compreender a banalidade dos pensamentos, o automatismo. Ajuda a se tirar a tentação de dar atenção para eles. Também tem uma técnica que não é parte do Zen, mas para mim tem servido. Tratar os pensamentos como se fossem cachorros que querem alimento. E você diz, depois da sessão de meditação, bem, espere a porta. Tratá-los como entidades com quem se pode negociar. Às vezes funciona bem isso. Quando sabem que terão uma oportunidade em 20 minutos mais, não é tão difícil esperar. Um grande propósito que eu trouxe para cá foi construir essa capacidade de meditar. E uma dessas noites, aconteceu algo que me surpreendeu e me assustou, e enfim. Quando o Senhor introduziu na parte da meditação de ficar em frente ao outro, isso me facilitou muito a conexão. E aí eu estava inquieta à noite e disse, vou experimentar meditar sozinha. E, de repente, eu me vi como desdobrada em minha frente. E como? Me vi a mim mesma em minha frente. E foi muito rápido, porque logo veio algo que contestou e me fez desacreditar. E eu não consegui sustentar essa experiência. Num lapso de tempo, eu creio que eu tenha feito, eu senti uma conexão forte. Mas depois que se desmanchou, eu fiquei me questionando, por que eu não sustentei? O que desfez isso? Foi meu ego que me faz me sentir como uma caca? Ou o ego é uma entidade que vem para ter uma força de desconstruir nessa ordem de grandeza? Enfim. O que aconteceu para você é que a meditação interpessoal foi ajuda. E Sim. possivelmente as pessoas extrovertidas tenham mais facilidade de meditar assim. Eu tenho escutado a muitas pessoas que preferem meditar cara a cara, funciona melhor. E a meditação tradicional é isolada,
não se olha para outro, se olha para uma parede, ou se olha para o chão, no zazen, ao menos. Na tradição tibetana, cara a cara é só nas iniciações, quando o mestre transmite. Na tradição cristã também, antigamente, tinha pessoas capazes de, como se dizia, de passar o Espírito Santo. O batismo era coisa de adultos. Então, tem um fenômeno interpessoal da meditação, mas não tem uma tradição. Isso não significa que não seja tão natural e tão lícito meditar com uma pessoa. Na tradição oriental não é permitido na vida cultural olhar cara a cara se não se está enamorando. Não tem regras precisas de interação. Então, nós somos mais criativos, permitimos coisas novas. Mas é um mundo muito complexo isso de olhar para a cara. Eu creio que caímos na neurose na vida interpessoal. O medo de outro, a punição do outro, a convencionalidade, a obrigação que impõe outro, que foram as causas da neurose também. É lógico pensar que se pode caminhar inversamente, recuperar, estar consigo mesmo, estar sem ser manipulado por outro, sem responder aos desejos de outro. Então, talvez para você é um caminho válido ter companhia na meditação. E todos os casais podem fazer isso, pessoas que não estão sós em casa, quando é uma motivação compartilhada. Bem, talvez agora já... É válido meditar frente ao espelho? Olhando espelho, sim. Sim, esquecia isso. A palavra especulação vem da prática de meditar com um espelho. É uma prática que se fez em tempos antigos. É um mundo que pode abrir-se com o espelho. Às vezes ajuda com isso de sentir, de penetrar no eu profundo. Quem sou pode olhar, ser mais revelador. Sim, você pode recomendar isso. Eu pensei na questão do espelho e, há um tempo atrás, eu percebi que tantas bilhões de vezes que me olhei no espelho, eu só olhava para fora. Então, eu acho que é uma boa possibilidade essa de... Olhando para fora, se encontra que está olhando para dentro de você mesmo. Sim. Ok. Uma trampa boa, uma trampa. Grata. Em termos práticos, tem alguma outra dica de, sei lá, quanto tempo, qual horário do dia, estômago vazio, estômago cheio, qualquer outra coisa? É uma boa coisa fazer na manhã, porque ainda quando seja breve, fica como um resíduo para o dia, para observar-se melhor. Se uno quer praticar a observação de si mesmo através do dia, a meditação na manhã ajuda. Na meditação na tarde também tem uma função de como reparar o dia, voltar para si mesmo depois dos impactos do mundo, entrar na noite em um sonho mais reparador, ou inspirador às vezes. As duas formas são válidas e as pessoas que têm suficiente tempo e interesse podem fazer as duas. Quanto tempo meditar? Talvez meia hora. Às vezes fazer menos
no da tanta base, tanta ocasión de superar, ir progresando.